Olá, amigos. Boa noite. Estamos indo para o penúltimo dia do ciclo de PPR. Que pena, né? Tem sido um ciclo maravilhoso, muito aprendizado, muita participação, muito engajamento. Estamos todos muito felizes com os resultados que estamos obtendo. E isso graças à união de todas as escolas, graças à união da família PPR, essa família essa que está ficando cada vez maior, cada vez com membros mais valorosos, e eu tenho certeza que num curto espaço de tempo nós teremos êxito na revalorização da PPR em todo o Brasil, né? Essa especialidade que muitas vezes é negligenciada, na verdade, é mal, como é que eu vou dizer assim, ela é mal valorizada ou pouco valorizada, e é injusto, vai na contramão aí do bom senso. Então, esse trabalho que todos estamos desenvolvendo está servindo realmente para unir novamente toda essa família em torno desta especialidade maravilhosa. E hoje nós teremos o professor Rodrigo Pereira, professor Rodrigo que, além de um grande amigo nosso, é lá de Recife, tem larga experiência, grande experiência em prótese parcial removível. Ele é especialista técnico de formação também em prótese total, fez o curso lá na Escola Seto em João Pessoa e levanta a bandeira da PPR. Ele é um grande ativista da prótese parcial removível e tem feito um trabalho belíssimo em todo o Nordeste e por extensão no Brasil também. Então é um prazer enorme tê-lo aqui, amigo, profissional extremamente valoroso, como todos os outros que já passaram por nós, ok? Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, obrigado por você engrossar aí a família da PPR. Estaremos aí no chat com vários professores, o João Paulo Machado, que é o coordenador da área da PPR, da especialização e da prótese total treinamentos, também está presente. O João Paulo, inclusive, o Rafael depois vai dizer, ele arrumou um monte de mercadorias, de prêmios, de sorteio, vai ser bem legal, ao final nós teremos os sorteios, ok? Amigos, vai curtindo a nossa página Prótese Total, não se esqueçam de compartilhar o vídeo nas suas páginas, porque o compartilhamento viabiliza para todos, né, para muito mais pessoas terem o acesso a estas informações. E lembrando que estas lives estão sob a direção técnica do Rafael da Escola Bernardino de Canoas, que além de proprietário da escola, ele é um influencer, um gamer influencer, muito conhecido e também trabalha em televisão. Por isso, toda a parte técnica está sendo feita com muita maestria e é ele que vai falar com vocês agora. Rafael, Grande Walker. A palavra é sua. Muito obrigado pelo carinho como sempre. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma live, nosso turno da noite, né, Walker? Isso. Então, pessoal, só lembrando, o Walker vai estar no chat aqui na conta Prótese Total, assim como o João Paulo e equipe, para ajudar o professor nas dúvidas. Eventualmente o professor vai me dar uma deixa. Walker, vou desligar de você, vou ligar para o professor. Então, eu vou tomar um café enquanto isso. Eu estou tomando um também. Saúde. A nós. Então, vou estabelecer contato com o professor Rodrigo, pessoal. Lembrando que vocês podem compartilhar, marcar as pessoas para assistir. Então, só um momentinho. Alô, professor. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Joia. Então, ó, o pessoal tá vendo a sua imagem aí. Antes da gente começar, então, eu só quero agradecer aqui ao Grupo Prótese Total, que está realizando todo esse ciclo de palestras. Nós estamos na segunda semana para quem está ao vivo. Para quem está vendo a gravação, pode acessar nossa biblioteca de vídeos. Quero agradecer à Associação de Escolas, começando com a Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente,
Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard, que estão tornando possível essa transmissão. Além dos nossos parceiros que estão aqui, vocês podem ver os logos logo abaixo fazendo uma rotação. Então, professor, seja muito bem-vindo. Pode fazer sua abertura antes da gente começar a apresentação, tá legal? Depois a gente troca pro slide. A palavra é sua. Todo mundo, boa noite às escolas envolvidas nesse projeto, né? Agradeço aí vocês estar cooperando conosco, né? Agradecido demais em estar participando juntamente com os amigos João Paulo Machado, Sérgio Magalhães, o Walker, agradecido demais por confiar em nós, né, para esse projeto dar certo. Boa noite a todas as escolas que estão ao vivo conosco, um projeto lindo, né, a qual a Removível tem também brilhantado muito esse projeto. Eu fico lisonjeado com esse convite e espero colaborar muito aqui para as informações dos acadêmicos que estão nos assistindo e todos os colegas também que estão nos acompanhando. Tá joia, professor. Lembrando para o pessoal do chat, nós teremos sorteios. João Paulo é um homem bem relacionado, né? Consegue bastante brinde aí. Então, nós teremos um sorteio no final dessa live para quem está ao vivo. Então, para você participar, lembra de deixar um boa noite, de repente fala da cidade que você é para marcar presença, tá legal? Para o pessoal que está assistindo nas outras páginas, que estiver assistindo lá pela Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoli, Perunify, Zelo Sul, Secap, Protec, Arte no Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e PR Fauchard, lembra de dar um pulinho no chat do Prótese Total para registrar a presença, para vocês participarem dos sorteios, tá? Sorteios no plural. Professor. Isso mesmo. Quer colocar então? Vamos fechar sua câmera. Lá no botãozinho do meio. Vou fechar minha câmera. Isso. Minha câmera foi fechada. Agora compartilha comigo. Aqui a tela. Isso. Lembra o botãozinho ali, né? Iniciar o compartilhamento. Iniciar. Tá aqui. Isso mesmo. Tá por aí já? Aparecendo? Tá por aí, joia. Vamos colocar então... aí tá certo já. Pode minimizar essa janela. Isso. Lá no... Isso aí. Beleza. Isso aí. Pode deixar Vou abrir aí aqui agora. A minha. É isso aí. Ó, pessoal, o professor, ele vai, durante a apresentação dele, ele vai me dar as deixas para fazer perguntas, tá? Então, lembrando, nós temos vários profissionais da PPR acompanhando o chat. Então, pode ser que vocês digitem uma pergunta e eles tenham a iniciativa de responder. Então, eventualmente, quando o professor der a deixa, Rafa, tem pergunta? Eu vejo aqui se tem alguma pergunta que não foi respondida e repasso para ele, tá bom? Professor, tudo certo aí? Tá tudo bem. Eu que pergunto, né? Todo mundo tá me ouvindo muito bem? O som tá bom, a imagem tá boa, então, boa apresentação. Legal. Tô por aqui, gente. Obrigado. Boa live para todos. Joia. Pessoal, obrigado. Boa noite. Rodrigo Pereira, técnico em prótese dentária, atualidade em PPR, especialista em prótese total. Venho aqui nessa noite apresentar para vocês uma das etapas, né, que a prótese facial removível tem avançado demais nesse processo de fundição. Né? Graças a Deus estamos envolvidos num grande projeto, né, a qual o Walker Angeloni teve todo o zelo em preparar isso para vocês, juntamente com as escolas. Fico feliz com esse engajamento, porque a prótese facial removível sempre teve e terá o seu lugar. E nós temos que, juntos, modificar e apresentar isso para as escolas, para os congressos e para todos, né? Para nós mesmos, para a gente poder fortalecer essa classe, tá bom? Então, hoje o intuito nosso é falar sobre fundição e usinagem. Porém, eu quero agradecer aqui ao João Paulo Machado, que mostrou o processo de desenho e planejamento muito bem. Na terça-feira tivemos o mestre Sérgio Magalhães demonstrando a duplicação, o vertimento, todos os cuidados, né, com a prótese facial removível na sua confecção. Agradecer também ao meu amigo, parceiro César Viana, que ontem fez uma live duradoura, onde todos podemos prestigiar aqui dos ricos conhecimentos da família que o César Viana faz parte. Então, hoje, pedimos a Deus que não seja diferente, né? Que podemos sim abrilhantar essa live e fechar com chave de ouro a prótese facial removível, onde amanhã também, com muita maestria, o professor Fernando Luiz Burato,
né, acredito que é só esse nome, ele também estará dando uma grande contribuição para nós da prótese parcial removível, tá? O que vamos de início falar é sobre um assunto muito interessante da fundição, tá? Mas antes de iniciar esse planejamento que temos e o projeto que temos para hoje, eu vou deixar um vídeo rapidamente para mostrar para vocês o quanto que a prótese parcial removível é valiosa, tá? O quanto ela é reabilitadora, o quanto nós temos feito com muito sucesso, né? Uma evolução grande na prótese parcial removível. Professor, tudo certo aí? Professor? Só um momentinho, pessoal. Acho que pode ter dado uma travada aí na internet dele. Boa noite para a professora Shirley, o Paulo Bezerra. Eu vi o César Viana no chat também, professor Luiz. Professor, tá por aí? Tô aqui sim, tô tudo bem. Joia, é que deu uma travada aí na sua apresentação, mas nós estamos vendo um vídeo foi? aqui. É isso mesmo? Terminou isso mesmo. Isso, estamos na tela da fundição, tá correto? O vídeo já foi apresentado? Tá, sim. Já foi apresentado, então pode seguir, professor. Que maravilha. O meu desejo, sim, foi apresentar para todos aqui o vídeo, né, onde o nosso laboratório conseguiu reabilitar essa paciente. Tivemos todo esse acompanhamento para mostrar que a prótese parcial removível também é reabilitadora, né, e todos os processos seguindo passo a passo, a qual é o nosso intuito hoje, mostrar para os alunos, né, que estão nas escolas buscando os ricos conhecimentos em determinadas áreas da prótese parcial removível. Eu, de início, quis mostrar esse vídeo e foi proposital. Eu não sei se parou a imagem aí para vocês, se todo mundo conseguiu. Tela da fundição, professor. É isso? Mas o vídeo conseguiu passar, não foi? Ele passou assim com um pouquinho de dificuldade, mas ele passou. Foi mesmo. Tá bom? Aqui foi para mim, foi lindo, viu? Pessoal, mas vamos lá, fundição, tá? Fundição e usinagem hoje. Eu fico feliz com vocês estar aqui compartilhando. Fundição, tá? A fundição, falando rapidamente sobre o início da fundição, sabemos que a fundição foi idealizada, né, pela idade dos metais, né, desde a idade do metal que já vem se utilizando essa fabricação, esse tipo de fundição, tá? Há mais de 6 mil anos atrás, a fundição já foi idealizada e hoje, né, é a da mais antiga, a mais versátil, tá, que nós temos no nossos dia a dias, e os laboratórios aplicam isso muito bem. Porém, para ter todo o êxito em fundição, nós precisamos sim ter um acompanhamento, tá? Nós precisamos ter esse processo, como é que se diz, num fluxograma favorável para que esse laboratório acerte, tá? Muitas das vezes ocorrem erros isolados, a qual nos ficamos perguntando o porquê que aconteceu essa falha, pois fizemos o processo significativamente correto em todas as outras próteses, né? Então, a fundição nada mais é que o processo, tá, de colocar, injetar um metal líquido em um molde esse que será esculpido, definido e apresentado por nós, tá? Então, o desejo da fundição é envolver, preencher essa cavidade interna, desde que seja de todo ou qualquer tamanho, da mais complexa às mais variáveis formas. Hoje nós temos fundições relativamente, positivamente, muito
valorosas, porque o processo que usamos para fundição é um processo de cera perdida, a qual utilizamos revestimento que hoje a odontologia avançou muito, né, com o cuidado e a fabricação desses produtos, né, então a fundição nada mais é do que isso, tá certo? Existem 3 tipos de fundições, né, a fundição por gravidade, que foi usada por muito tempo, a vácuo e a baixa pressão. A baixa pressão e a alta pressão é a que mais utilizamos hoje nos laboratórios. Falo assim, que mais utiliza, porque quem inicia a confeccionar as primeiras fundições, a realizar o desejo de ter um laboratório de PPR, ele sempre sim tem que pensar no lado da fundição. E a fundição vai depender sim do processo do forno, do processo da centrífuga, e que para isso ocorra, tem que montar esse laboratório com todo esse pensamento, tá? Como eu falei, é antiga, mas é a mais versátil, tá? Hoje nós conseguimos fazer barbaridades com a fundição, tá certo? Eu vou apresentar para vocês um fluxograma, a qual teremos que ter todo o controle desse fluxograma, senão a nossa fundição acaba não ficando favorável ao nosso molde, né? Então, a obtenção do molde de início, que já foi mostrado lá na frente, a confecção do modelo refratário, há o enceramento, que muitas das vezes eu vou usar como padrão. Depois disso, há uma inclusão, acontece a fundição, podemos desincluir, partimos para a usinagem e o polimento, tá? Então, nesses processos, os cuidados, o zelo, tá, com os materiais, o zelo com os cuidados, seguindo tecnicamente as orientações do fabricante. Eu sempre digo que seguir os fabricantes não é seguir o que o fabricante sempre pede, tá? O que o fabricante nos envia são os padrões a serem seguidos. Porém, em determinadas regiões, os cuidados de cada laboratório, é necessário que isso ocorra para que nós podemos pensar e avaliar cada fundição. Quando eu falei de erros isolados, esse fluxograma, esse protocolo de trabalho tem que ser sempre apresentado ao aluno, sempre apresentado a quem inicia com prótese facial removível ou qualquer outra situação. Eu falo também da fundição. A fundição é tão rica para nós que a removível parece só ser feita de fundição. Não, tem todo o cuidado que todas as outras próteses também têm, né? A gente pode fundir uma variedade de situações, como reforço metálico, nós podemos fundir barras de protocolos, coping. Então, não só o cuidado com a prótese facial removível, logicamente estamos falando dela, e é ela que vamos defender, mas as confecções para molde de fundição é que tem todos os cuidados que todas as outras áreas também têm, tá? Então, o meu interesse é tocar mais esse assunto, que teremos que ter o cuidado, porque muitas das vezes profissionais, eles às vezes omitem, né? Omitem sim que todas as fundições deles dão 100% reais, mas não é desse jeito. Temos que ter todo o controle, todo o cuidado para que tudo siga muito bem, né? Como eu disse, o erro isolado, a gente tem que avaliar, porque as considerações somatórias no final dessa fundição é que vai te dar um resultado. Então, imagina as frustrações de muitos que iniciam na prótese facial removível, frustrações de grandes laboratórios que acabam perdendo fundições todos os dias, né? Acabam desencadeando um descontrole sobre essa fundição, acabam se frustrando, né, com esse tema. Mas é um tema totalmente prático, mas devemos sim seguir propriamente essas fundições, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o início, né, com o modelo, o zelo pelo tipo de moldagem, tá? Que vai ser obtido esse molde. Nós temos que ter um modelo propriamente definido para removível, né, com seus artigos definidos, com preparo de boca,
com apoios oclusais, com nicho, e todo esse cuidado a Removível tem. Né? Claramente está aqui a duplicação, na terceira imagem, no rodapé de cima que vocês estão vendo, o cuidado com a duplicação, a qual foi apresentado terça-feira, a obtenção aqui do modelo de enceramento e o cuidado do enceramento que ontem o César nos falou. E aqui vamos detalhar um pouquinho para vocês. Na quinta imagem, estão vendo aqui que está o metal, juntamente com os condutos, né, que é os sprues que nós chamamos, que vão servir de canais de alimentações para essas próteses, ou seja, para nós podermos preencher essas cavidades internas dentro do bloco, tá? Seguinte, se nós não seguirmos esses padrões a qual foram esclarecidos pelos colegas no nosso dia a dia, acabemos obtendo muitas e muitas falhas, né? Descobrir onde é que foi que erramos, tá? Por quê? Porque descobrir isso é um fator determinante para o nosso dia a dia de laboratório. Tá? Laboratório sempre é isso, é pensar, avaliar, sempre no melhor. Tá? Então, o que desejamos aqui é passar isso claramente para vocês. Tá bom? Então, a obtenção do enceramento, né, com um bom cuidado, a obtenção dos condutos de alimentação, também com um cuidado maior. Nós vamos apresentar mais para frente como seguir essas regras. Então, é entender esse fluxograma, né, que a prótese parcial removível, ela funciona, ela dá certo. E aí, no momento que obtemos o resultado, onde é que foi o erro, como resolver? Né? Resolver da melhor forma, seguindo os padrões que o fabricante nos enviou, tá? A intenção nossa não é só dizer que acertamos em todas as ocasiões, né? A intenção nossa é mostrar para todos, para quem está iniciando, para que evite frustrações, minimizem esses erros, tá? Eles consigam minimizar esses erros para que temos um resultado maior. Então, esse fluxogramas ele só vai nos trazer benefício para que nós temos um elo de ligação favorável, tivemos um contato com o nosso dentista. Ontem eu vi muitos dos profissionais, dos estudantes, perguntando por que o César Viana fazia aquele tipo de barras interdentais, se ele conversava com o dentista. Sim, essa obtenção, esses fluxogramas que eu estou mostrando para vocês, é para que esses resultados sejam favoráveis tanto para o laboratório, paciente e o dentista. Os dentistas, hoje a gente tem clareza de mostrar o quanto a capacidade do nosso laboratório em realizar bons trabalhos. Nós apresentamos para eles o que estamos oferecendo, né? Então, a intenção é essa, mostrar para ele poder também tomar os cuidados necessários para que tudo ocorra muito bem. Mas vamos lá. Gente, vimos lá ontem com o César Viana a respeito dos desenhos, das espessuras, né? Então, muito cuidado nas espessuras, a qual vai ser realizado as PPR, porque tudo isso vai envolver um padrão de qualidade, tá? Definir que o seu enceramento vai ser feito de forma desordenada, na fundição, isso não pode se ordenar. Então, tomamos o cuidado para que isso se envolva no bloco de fundição, num padrão favorável, para que a nossa estrutura tenha características reais, né, para o funcionamento da prótese parcial removível. Eu acredito que o César Viana falou ontem de espessuras de grampos, posicionamentos de cela, os desenhos que são definidos para algumas classificações, tá? Então, hoje nós vamos tratar de fundição e usinagem, tá? Não me detendo muito na questão do enceramento, que já foi apresentado para todos vocês. Eu quero me deter mais na questão da fundição. Definir o tamanho, o diâmetro do spruce que vai ser utilizado é de real importância. Isso, como podemos definir isso? Com a apresentação do metal que iremos utilizar. Seguinte, nós temos diâmetros diversos de spruce.
tá? Então, para próteses parciais removíveis, nós recomendamos de 2,5 até 4 milímetros, tá? De diâmetro. O que acontece? Nós, no momento de definirmos, devemos entender qual metal iremos utilizar. Por quê? Porque isso, né, dependendo do fluxo, da fluidez do seu metal, da maciez que ele tem, da capacidade dele de penetração nesse bloco, a qual vamos realizar mais na frente, favorecerá toda a alimentação, tá? Toda a condução desse metal até o molde padrão. O padrão que eu falo é o enceramento, tá bom? Então, utilizamos aqui, estamos vendo lá o enceramento, né, com uma espessura bem favorável. Usamos aqui uns sprue de 3,5, por quê? Porque usaremos sim um metal da Verabras, a qual temos total reconhecimentos, sabemos da capacidade desse metal, sabemos da fluidez, então isso vamos gerenciar muito bem para que esse metal ocupe todo esse molde, tá bom? Utilização dos sprues 3,5, tá? O que é que vamos fazer? Fazemos sim uma condução, né? E fazemos a alimentação também, podemos chamar, desses condutos, com uma inclinação de 45 graus. Por que isso? Porque devemos facilitar, né, a entrada desse metal para que não haja nenhum atrito no momento da injeção, no momento da conexão, do preenchimento interno desse molde. Então, realizamos sim uma inclinação de 45 graus, porque usaremos na nossa fundição laboratorial uma força centrífuga para que esse metal obtenha e ocupe esse molde, tá bom? Fazemos a inclinação, tá, desses sprues e levamos até o enceramento. Cuidado total, tá? Eu vou apontar aqui, como vocês estão vendo, o cuidado no término da união desses sprues no enceramento, tá? Devemos sim tomar sempre o cuidado de conectar os nossos sprues sempre nas áreas mais espessas. Por quê? A intenção nossa é facilitar a entrada desse metal para que ele não se solidifique muito antes da sua injeção. Porque se fizermos um estrangulamento, eu vou apontar aqui novamente, se fizermos um estrangulamento, ó, no momento que fizemos a conexão com esse enceramento, com esse padrão de cera, interrompemos sim a entrada desse metal nesse molde. Então, o diâmetro usado, falei já, 3,5 milímetros, e fazemos a captação desse sprue nesse molde aqui, no enceramento, nas áreas mais largas, que são sempre as barras, como o César Viana passou para vocês, tá? Então, será esse conduto, tá? Será conectado, interligado a esse padrão de cera, a esse enceramento. O cuidado geral também. Lembra que esses padrões de cera, temos que ter uns padrões de ceras de alta qualidade, de fabricantes responsáveis com todo o cuidado, porque estamos fazendo da etapa final de nossa fundição, tivemos todo o esmero, todo o zelo de fazer uma boa duplicação, um bom enceramento, então o cuidado total com as alimentações, as conexões desses sprues são muito importantes, tá bom? Então perceba, no momento que for fazer a conexão desses sprues e seus instrumentos estiverem superaquecidos, ter aquele cuidado dos instrumentos de não estarem com as pontas escuras, né? Já mostra ali uma carbonização, e essa carbonização pode ser um fator desfavorável para a sua alimentação, tá? Então, todos os cuidados é muito necessário nesse momento, tá? Fazemos isso com gotejador elétrico, tá? Com a pontinha limpa, fazemos isso com a cera orgânica, o cuidado com a cera também na fabricação, na união desses condutos com o padrão de cera, que é o enceramento, é um cuidado muito importante. Outra coisa, os 45 graus que nós podemos fazer de inclinação, teremos que ele fique contínuo, fique muito contínuo nesse padrão de cera, tá? Não devemos
deixar esses padrões de cera, esses sprues muito reto, porque senão também vai esbarrar aqui, ó, no momento da entrada, e com isso vai afetar a nossa fundição, tá bom? Então, é aplicado, sim, esses condutos nesse enceramento, tá? Eu sempre faço essa inclinação aqui, ó, porque lembra que eu falei da força centrífuga, vou mostrar para vocês mais na frente. Essa força centrífuga é um giro, tá, de alta rotação, a qual ela favorece a nossa entrada. Então, os 45 graus aqui, ó, muito bem apresentado, tá, já interligado, não favorecer, tá? Esse ponto final muito baixo, sempre temos que ter o ponto mais alto do enceramento. Aqui está o ponto mais alto do enceramento. Fazemos uma medida de pelo menos uns 5 milímetros dessa altura aqui, ó, que o ponto de entrada desse metal seja acima de 5 milímetros, tá? Não deixar esse conduto de alimentação inicial muito baixo. Por quê? A nossa intenção é que esse metal tenha uma fluidez favorável nessa entrada, ele ocupe todo o molde, todo o padrão de cera, faça cópia de tudo. Nós pedimos para poder interligar esses condutos, esses sprues, diretamente na barra, na área mais larga, porque a nossa intenção é alimentar os pontos mais espessos e mais largos, para que eles realmente distribuam para essas áreas menores, como celas, pontas de grampos e etc. Tá? Então, a conexão vai ser nas barras, devido a esse sistema que usamos de condução do metal até envolver todo o molde. Tá? Imagine só se tivermos um estrangulamento ou falha no momento de conectar esses condutos na nossa estrutura, tá? Isso seria desfavorável. Se ficasse mais fino aqui do que o enceramento, poderíamos sim ter um envolvimento de o metal não entrar ou resfriar rapidamente nessa área e evitar que esse metal entre com mais fluidez. Tá joia? Os cuidados. Outra coisa, teremos que deixar essa entrada interna aqui do metal, ó, sempre no meio, no centro do nosso trabalho. Vamos falar mais na frente um pouquinho sobre centro térmico, tá? A qual devemos ter muito cuidado para que esse trabalho seja acompanhado com a temperatura ideal. Tá joia? Então, a condução aqui, ó, a 45 graus, conectado na parte maior, na barra desses trabalhos, tá? Para que tudo seja bem acompanhado. Tá aqui a união de tudo. Fazemos uma parte, unimos as duas partes, tá? Os 45 graus está aqui, ó. Percebam que eu sempre inicio o ponto de partida da entrada desse metal no meio, tá? Do nosso modelazinho de trabalho aqui, ó, que foi feito lá desde a hora da duplicação. Então, os 45 aqui, ó, grau está sendo feito, tá bom? A inclinação, passamos para outra imagem, tá aqui, ó, tá? O conduto, tá? Que vai ficar como a entrada de nosso metal, tá? Estamos fazendo aqui pela parte superior, tá? O Sérgio Magalhães apresentou para vocês pela parte inferior, né? Podemos fazer com essas duas formas, porém, vamos utilizar aqui, ó, uma barra simples no palato, então teremos que fazer essas áreas aqui por cima, tá? Então todo cuidado é muito necessário para que isso ocorra bem, tá? Eu vou fazer um X aqui, gente. Se vocês fizeram um X na imagem, você vai ver que esse X que nós fizemos aqui, ó, que não apresenta aí, que eu estou tentando fazer aqui com o mouse, é para apresentar para vocês que a entrada desse metal aqui, ó, ela fique nesse centro térmico. Nós não podemos deixar o nosso padrão de cera, o nosso enceramento, muito próximo do centro térmico. O centro térmico, todos vão conhecer que é o lugar mais quente, a área mais quente do bloco, tá? Esse bloco será envolvido, será fechado, eu vou mostrar para vocês mais na frente, e o centro térmico, teremos que ter todos os cuidados com esse centro térmico. Então, percebam, os 45 graus, uma angulação para o meio desse enceramento, para o meio desse bloco, fazemos a união aqui com o conduto, tá? E com isso, temos o cuidado, com essa distância de 5
milímetro do ponto mais alto da cera, fazemos isso para que o metal, a entrada do metal, ela se solidifique por último. A intenção é essa, tá? Que esse 5 milímetros que damos aqui, ó, é para que ele fique sempre por último para solidificar. Então, assim, entra o metal, tá? Eles levam por todo esse padrão, ocupa tudo, volta para cá, e esse metal aqui é o último a esfriar. Por quê? Porque se tivermos isso tudo bem controlado, nós fazemos sempre um momento de escape para que, se áreas que não forem preenchidas, eles tiverem metal aqui ainda, para que eles consigam preencher esses espaços, tá bom? Então, aqui entra no primeiro, recebe todo o metal, volta, fica por aqui, é o último a resfriar. Essas áreas que estão resfriando mais rápido, se elas faltarem metal, elas têm como puxar daqui, ó, porque esse é o nosso propósito, tá? O centro térmico é para isso. Então, todo cuidado no momento de fazer qualquer tipo de fundição, né? O controle de definir paredes, definir espessuras, definir tamanhos. Por quê? Porque todo esse controle vai depender de nós, tá? Aqui está uma vista horizontal, né? Está uma vemos vertical, horizontal dá para entender muito bem. Está aqui o ponto mais alto, eu tenho 5 milímetros acima, o metal vai iniciar o processo de injeção aqui, vai envolver todo o molde, ele tem 45 graus, né, para fazer o caminho e não ter nenhum problema de chegar a esse perfil, e com isso nós podemos preencher e ocupar esse molde com total controle, né? Veja que aqui, ó, fazendo um ponto de partida, um X, ó, nós temos ela fora do centro térmico aqui, ó. O nosso padrão de cera, a nossa cera está fora do centro térmico, tá joia? Então esse 45 graus está envolvido para isso. Pessoal, vamos fazer isso, ó. No momento que levamos isso para o bloco de inclusão, tá? Que é de silicone, devemos sim fazer esses padrões, tá? Temos muitos laboratórios que usam papéis, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. Fizemos o envolvimento disso tudo, centralizamos aqui, ó, esse bloco no meio, para que essas paredes aqui, ó, ela fique com tamanhos padrões e reais, para que o aquecimento do bloco ele aconteça de forma gradativa e favorável para esse metal, tá? Tudo tem que estar muito envolvido, é uma dinâmica muito favorável que a fundição acontece, para que nós não tivemos problemas, né? Tem um metal muito fluido, tem um metal resistente, um metal com as mobilidades favoráveis. Então, se nós não compensarmos isso agora, no início, iremos ter problemas no final, né? Temos muitas pessoas aí falhando o trabalho, deixando de aproveitar a capacidade do metal, né? Porque erram muito na fundição, erram muito nesse padrão de sprues, tá certo? E tá aí uma vista também frontal, tá? Onde a gente vai poder defender, né, esses padrões aqui laterais, ó. Aqui, ó. Tudo isso. Gente, uma coisa que eu gostaria de falar. Eu sempre uso um bloco de revestimento para cada trabalhinho desse, tá? Hoje, com o avanço aí do controle laboratorial, que muitos profissionais têm, eles acabam colocando vários enceramentos dentro de um só bloco. Eu não gosto de arriscar, e muito menos de falar isso para vocês. Por quê? Porque é risco, é muito risco. Porque essa área aqui, ó, toda ela vai evaporar. Lembra que estamos usando a fundição por técnica de cera perdida. Então, o que fizemos aqui do padrão de cera, iremos perder tudo isso, porque tudo isso vai carbonizar e vai volatizar, né? Ou seja, vai embora daí. Esse bloco vai ficar com a cavidade interna vazia, para ser preenchida pelo metal. Então, o que acontece? Devemos ter todo o cuidado de não envolver mais áreas, ou seja, mais removíveis dentro de um só bloco. Eu gosto de fazer isso por questão de segurança, porque lembra, nós passamos lá por um enceramento, duplicação, tivemos todo o processo laboratorial de prótese parcial removível, como vocês já conhecem, foram apresentados na semana,
E no final da história, na hora da fundição, culpamos o revestimento, culpamos o forno, culpamos a nossa centrífuga, culpamos o maçarico, culpamos um monte de situação para não ter a realidade que fomos nós que negligenciamos. Então, assim, o controle está sobre o profissional que toma as medidas a serem realizadas nas suas fundições. Então, eu não gosto de fazer isso, tá? E jamais irei apresentar para vocês. Eu sei que vocês vão verem por aí, no YouTube, em todos os canais, mas eu não gosto. Eu não gosto porque, imagine se estivermos usando um revestimento a qual, nesse momento, tá, de desintegração desse material, de volatilizar todos os gases internos desse revestimento, o que é que vai acontecer? Essa área que está interna aqui, ó, ela vai sair, ela vai evaporar, ela vai volatilizar. Então, o que é que vai acontecer? Isso aqui tudo vai ficar oco interno. Então, na hora da entrada do metal, o metal entra numa velocidade muito gigantesca, é muito grande. Tá? Vocês não imaginam a força que entra o metal. Então, no momento disso, imagina se a gente tem vários blocos, vários padrões de cera e enceramento aqui em cada bloco. Cada área vai ficar frágil. Então, uma das removíveis que colocarem 3, suponhamos, colocamos 3 removíveis dentro do bloco. Hoje temos revestimentos odontológicos que conseguem, suportam isso. Eles são muito bons, mas, com certeza, gente, a expansão desses produtos, ela tem que ser muito bem controlada. Por isso que eu sempre deixo aqui, ó, essas áreas de suporte, tá? Para que esse revestimento ele tenha um comportamento ideal a qual o fabricante pede, tá bom? Vamos seguir. A inclusão está aí, os sprues estão todos projetados para que favoreça a injeção do nosso metal. Está preparado a nossa inclusão, tá? Fazemos o revestimento, sigamos todos os procedimentos a qual o fabricante solicita, e com isso seguimos felizes, né, com o resultado final. Graças a Deus, eu tenho esse cuidado e tem dado muito certo, tem sido muito reabilitador esse prótese parcial removível. Fazemos a mixagem desse produto a qual o fabricante solicita, né? Fizemos a leitura deles antes mesmo do uso para que possamos ter o resultado. Temos o controle de expansão, né? Utilizamos a sua solução pura ou a sua solução usada com água. Vocês vão entender isso muito mais à frente, para que a gente tenha esse controle de expansão, tá? Vertemos esse revestimento sobre essa inclusão, né? Devemos sempre aguardar fazer esse processo, tá? Esse processo aqui, ó, deixar tudo que formos verter em gesso, revestimento, duplicador, devemos sim reverter. Eu acredito e lembro, o Sérgio passou essas informações, tá? Sempre deixar uma distância lá de um fio e que o diâmetro desse fio ele seja menor possível, porque assim nós controlamos mais o revestimento, mais o gesso, o duplicador, e teremos um resultado maior. Então, tudo que for verter, revestimento, gesso, duplicador, como eu falei, acaba vertendo com esse padrão, tá? É um padrão rico, nós temos resultados favoráveis nisso, sabemos que funciona muito bem e não podemos deixar também de passar essas informações. Secagem do revestimento, tá? Cada fabricante, o revestimento de quartzo, essa prótese que nós apresentamos para vocês, usamos uns revestimentos de fosfato, tá? Apresentando também para vocês que a Dente Forte vai prestigiar nós aí com sorteio desses produtos e vocês vão ver o quanto é legal. Ó, secagem do bloco. Prótese parcial removível, ela ainda não tem esse revestimento heat shock. O que é heat shock, pessoal? É aquele revestimento que pode ir para o forno com menos tempo de bancada. Tempo de bancada, eu falo, é o tempo de secamento, tá, desse revestimento que nós envolvemos nessa inclusão. Retiramos aqui o anel de silicone e deixamos isso ressecar por 2 horas, porque esse fabricante ele sempre pede que essas 2 horas sejam bem aplicadas para que nós não podemos ter nenhum problema na fundição. Então, feito tudo isso,
tá? Não sei o revestimento que vocês vão usar, revestimento à base de binder, revestimento à base de fosfato, né? Desde que vocês controlem bem. Eu não vou conseguir falar nisso aqui, porque o assunto ele é muito extenso de fundição, e se a gente não der uma acelerada, nós não vamos conseguir passar tudo para vocês em uma hora e um pouquinho, tá? Fez tudo isso, né? Faz todo o tratamento no bloco, para que ele entre realmente no forno, né? Esses cuidados sempre o fabricante pede. Hoje temos revestimento fantástico, que não precisa, que são aglutinados realmente pelos seus próprios, pela sílica, o monóxido de enxofre, pela cristabolita. Temos revestimento muito favoráveis hoje, que não precisa mais daquele envolvimento metálico, né? Antigamente fazíamos fundições em envolvimentos metálicos, então eu sempre digo que os alunos que estão nos assistindo hoje vão vir com ricas informações após as suas formações, porque a odontologia avança muito e tem muitos critérios a serem seguidos, então serão ótimos profissionais. É uma escolha exata, a qual vocês escolheram. Primeiro estudar, e estão aqui com essa oportunidade de estudar, rever alguns profissionais falando do seu dia a dia. Com certeza vocês chegarão no mercado com muitas informações, muito preparado, para que o mercado acolha vocês com muita satisfação, tá? Então esse revestimento, ele tem o seu tempo de presa, ele precisa ser bem respeitado, tá? Para que tudo na fundição ocorra muito bem, né? Então, partimos para o forno. O forno, a gente usa aqui um forno a gás e um forno elétrico para fazermos uma questão de mixagem aí, né? Fundição sobre revestimento de quartzo e revestimento fosfatado, tá? Fazemos aí. Estamos apresentando para vocês um forno elétrico, tá? Cada fabricante também tem seu comportamento, né? Seus patamares de fundição. Então, tudo isso tem que ser muito respeitado. Rapidinho aqui, Rafa, tem alguma pergunta? Os meninos estão bem ativos aí. Tá tranquilo, o pessoal dando parabéns aqui, eles estão tendo uma conversa ali no chat. Tá tudo legal. Tudo legal, o pessoal dando bastante apoio aqui. Professor Sérgio, professor João Paulo, certo. Tá bom? Maravilha, legal. Então tá, seguimos aqui, ó. Indo para o forno, a essa temperatura e esses patamares a serem seguidos, tudo isso é pelo fabricante. Como eu falei, o fabricante sempre tem um padrão, né, a ser passado para que nós podemos seguir. Como estamos falando para acadêmicos, alunos, estamos usando uns padrões de cera para vocês verem a facilidade desse comportamento de cera dentro desse revestimento. O comportamento de cera dentro do revestimento é bem mais prático do que outros padrões que utilizamos para enceramento. Muitas das vezes necessitamos fazer próteses com regiões acrílicas, né? E sabendo-se que o comportamento do acrílico interno desse revestimento, ele tem um comportamento totalmente diferente da cera, né? Vocês vão entender isso mais à frente. E ainda hoje temos também a questão das impressões, né? Temos resina, temos próteses parciais removíveis aí impressas, né? A qual também devemos respeitar e entender o comportamento dessas resinas impressas na fundição. Então, falando sim um pouquinho do padrão de cera, ele tem sim o seu patamar, deve ser seguido. Quando usamos mista, enceramento com resina, também tem um outro comportamento dentro do forno. E quando usamos só resinas impressas, tem um outro tipo de comportamento, tá? Fazemos a elevação desse forno, o forno é totalmente programável, fazemos a queima, a carbonização das primeiras propriedades desse revestimento, né? O revestimento por si só, uma das coisas que eu gostaria de tocar, né, é que devemos sim sempre seguir esses comportamentos de cada material, porque se nós não estivermos com todo o cuidado, acabamos desproporcionando a qualidade do nosso trabalho, tá? Eu não sei se vocês estão sentindo alguns estouros aí, Rafa, rapidinho aqui, só pedindo desculpa a vocês, sim. Né?
Está tudo fechado aqui, a gente está se comportando muito bem, mas o pessoal na rua ainda está em São João aqui, né? É complicado, né? Acho que é bronca, né? Tá dando para te ouvir muito bem. Tá joia, então vamos lá. Então, assim, todo o comportamento do revestimento deve ser seguido pelo fabricante, né? O comportamento do forno também deve ser seguido, os padrões de cera também, tá? Então, tá aqui. A questão da fundição. Fazemos a fundição aqui com o metal Verabras, tá? Tá aí o revestimento, tá aí o bloco, né? Passado por esse todo o processo a qual eu mostrei para vocês antes. E já em centrífuga, em ponto de fundição, né? Fundição essa, né? Que é da prótese parcial removível, né? Já está ali no bloco. A centrífuga está acionada, né? Estamos direcionando o forno ali no metal. O comportamento também de derretimento, isso sempre a gente passa na escola, alguns comportamentos, né? No momento de fundição, muita gente tem medo, mas é tudo muito seguro, o maçarico é seguro. A fundição também, usamos centrífugas apropriadas para alunos, né, que não tem nenhum contato com o metal. No momento que ela é acionada, ela é fechada e ocorre todo o comportamento interno, não tem nenhum contato com isso, tá? Essa foto foi tirada para que a gente pudesse entender o funcionamento da centrífuga, né? Todo mundo já conhece a centrífuga, não sei se conhece. Ela tem aqui, ó, um braço, tá? A qual esse braço, no momento que a gente soltar, ele vai ser acionado, esse bloco vai se elevar, deixa eu voltar aqui, esse bloco vai se elevar, ficando paralelo com esse braço também aqui, e esse metal será injetado, tá? Gente, no momento de qualquer tipo de fundição, leiam a bula do fabricante do metal, nós estamos aqui, né, também agradecendo o pessoal da Verabras, que sempre está nos ajudando aí em toda a área metálica, né, na área da metalurgia. Falando-se de fundição, teremos que sim voltar com a Verabras, tá? Então, o comportamento de derretimento desse metal é uma maestria muito grande, tá? Então, a chama que devemos envolver, né, nesse maçarico, a chama, a distância que teremos que ter desse metal, né, para a ponta do maçarico, onde é uma zona mais neutra, uma zona de fundição mais limpa. Então, tudo isso nós vamos apresentar para vocês, as escolas vão apresentar para vocês tudo mais detalhado, para que vocês entendam o comportamento desse metal, né? Então, no momento que o metal ele recebe esse calor, essa energia de calor, ele é acionado, as suas propriedades realmente elas começam a se processar, ele entra no estado leak, né? E nós acionamos essa centrífuga acaba envolvendo aquele bloco que anteriormente era de cera e agora vai virar tudo metal, tá? O resfriamento desse bloco, depois da fundição, deve ser um resfriamento favorável. Ó, percebam que aqui, ó, tem uma grade, tá? Tem uma grade para que nós colocamos esses blocos. E esses blocos estão muito quentes, a mais de 950 graus, tá? A fusão do metal, dependendo do metal que você use, chega a mais de 1.250 graus. E no momento que ele é fundido, né, e retirado da centrífuga, acaba colocando-se em uma área de grade, tá? Para que isso resfrie naturalmente, tá? Esse bloco precisa resfriar naturalmente e esse comportamento do metal ele ocorra, né? A solidificação do metal ocorra muito bem. Então, o que acontece? A gente coloca sobre uma grade para que... Desculpa, tá passando aqui sem eu clicar. É porque eu estou mexendo aqui no mouse. Para que, ó, esse resfriamento ocorra de forma favorável pelas 4 áreas, né? As áreas laterais, as áreas superiores e inferiores, né? Nós não podemos deixar nenhum padrão, nenhum bloco, tá? No momento da fundição, eles resfriarem mais para um lado do que para o outro. Lembrando que eu mostrei nos slides passados que tivemos um comportamento de centro térmico, então devemos ter todo o cuidado
com o resfriamento desse bloco, tá certo? Então, fez o resfriamento natural, tá? E aí, finalizamos a nossa fundição, né? Vamos ver se está tudo ok. Iniciamos a demuflagem dos anéis, tá? Muitas das vezes nós não temos esses marteletes, né? Que é muito bom para abrir gesso, demuflar removíveis. Às vezes é muito na pancada mesmo no dia a dia, né? Que o pessoal aí usa, mas o uso desse material é muito favorável, tá certo? Partimos para o jateamento, tá? A limpeza, o jateamento das peças. O jateamento, sempre eu digo que é uma inspeção da qualidade desse metal, tá? Tiramos todo o revestimento e o jateamento faz a inspeção do nosso trabalho, tá? Faz a inspeção do comportamento, né, de todo o padrão de cera a qual utilizamos para fundir, tá bom? Então, essa é o momento, não vamos deixar que a nossa fundição vire uma caixinha de surpresa, né? A nossa fundição, sim, ela tem que ser ordenada por nós, que somos técnicos, ordenadas por nós, que temos todos o controle dela, para que tudo ocorra muito bem. Então, se fizermos tudo como manda o protocolo de trabalho, o fluxograma do seu laboratório, nós não vamos ter caixinha de surpresa, tá? Então, hoje, antes de mais nada, vocês têm que avaliar os padrões que estão tomando, né, o protocolo que está tomando dentro do laboratório, para que tudo fique favorável no final, tá? Fazemos o jateamento desse trabalho, tá? O metal, ele é um jateamento por óxido de alumínio, né? Fazemos aí a inspeção. Muitos dos laboratórios também usam descapagem química, né? Mas eu não gosto porque é muito agressiva, tá? Aqui, ó, tá aí. Professor, a inspeção. Oi. O João Paulo deu uma saída e algumas perguntas ficaram sem resposta. Posso te passar? Posso sim, vamos lá agora. Então vamos lá, eu estou procurando a do Christian aqui. Ele perguntou se o tipo de gás influencia no aquecimento do metal oxigênio, juntamente com, exemplo, tipo de gás propano, butano, acetileno, GLP? Então, o tipo de gás influencia? O que acontece? Assim, o tipo de gás influencia, né? Mas na maioria das vezes nós, Christian, não utilizamos o acetileno por ele ser um gás mais puro, porém ele é muito, muito perigoso, tá? Por ele ser um gás muito volátil, ele aquece muito no momento que ele é acionado juntamente com o oxigênio. Ele é mais limpo, mas ele é muito perigoso na manipulação, tá? Então, se você tiver um controle de fazer poucos trabalhos de fundição com esse tipo de gás, eu até aconselho, mas vai fundir mais de 5 trabalhos, acionado diretamente nesse botijão acetileno, e não tem esse controle de demorar muito com essa fundição, o seu vasilhame de acetileno ele pode até explodir, né? Porque a concentração dele tá dentro do vasilhame é oscilante demais, né? E para o nosso dia a dia é bem complicado. O que nós temos o melhor comportamento e melhor resultado em questão de segurança é o GLP, né? Você sabe que nós temos 3 tipos de chama: a oxidante, a neutra, e eu te passo isso no chat, tá? Joia. Onde são as chamas mais limpas e podemos fazer fundições sem nenhum problema. Então o GLP é usado sem nenhum problema. Eu acredito que o acetileno é mais puro, mas ele é muito perigoso. Tá joia. O professor Só Luiz... tem esse? Não, tem mais 2 perguntas, né? Tem uma que 2 pessoas fizeram. O professor Luiz, ele pergunta se é possível utilizar sobra de metal para uma nova fundição. Sobre essa questão de solda é muito particular. É muito particular porque até os próprios fabricantes, eles sempre impulsionam a nós usar pelo menos 30% da porcentagem de sobra para uma nova fundição. Só que é o seguinte, eu passei 14 anos da minha vida dentro de laboratório com essas situações e nunca vi um benefício sobre isso, tá? É possível? Mas aí é uma escolha
né, de cada laboratório. Eu hoje não fazemos mais isso porque damos no momento que sai um trabalho nosso, sai também o certificado de garantia, né, que aquela prótese ali, ela tem validade por pelo menos 2 anos, tá? Então, ou seja, nós fazemos isso para poder impulsionar o cliente a ter respaldo no que está comprando, né? É possível sim, mas eu não aconselho. E o Edgley e o Hélio, eles agruparam uma pergunta aqui. Sim. Eles gostariam de saber como definir a quantidade de metal necessária para preencher todos os espaços, uma vez que os condutores são bem espessos. Isso mesmo. Ó, sempre que for fazer o controle desse trabalho, nós temos que fazer o peso do padrão de cera. Então, quando ocorre isso? No momento que fizer todo o revestimento, que a sua cópia estiver pronta, faz a pesagem disso aí, tá? No momento que você fizer a pesagem do seu revestimento, vai dar lá 100 gramas, tá? Você construiu o seu enceramento, o seu padrão de cera, seguiu o grampo, tudo bonitinho, e colocou os sprues. Colocou os sprues daquele momento que eu expliquei lá, tá? Então, vai lá, volta na balança de novo. Cuidado com esses tipos de balança, que as balanças alteram muito devido pilha, devido a um monte de coisa, por ser balanças de mal precisão. Não é de precisão, é de mal precisão. Então, o que é que ocorre? Nós fazemos isso, se der 1 grama de cera, eu coloco uma vez o peso específico desse metal. Suponhamos, o Verabras. O Verabras tem 7 gramas pelo peso específico, tá? Que é centímetro cúbico. Mas a pedrinha do Verabras tem lá 6,2, tá? Ou seja, eu estou falando do peso específico do metal, que dá 7. E o peso da graminha de cada lingote tem 6,2. Então, para 1 grama de cera, eu posso utilizar, tá, 7 gramas do peso específico. Então, o que é que vai acontecer? Com mais os sprues, eu multiplico isso por 2, tá? Então, deu 1 grama de cera, eu tenho que usar pelo menos 7 a 8 gramas de metal a cada grama de cera. Então, se o Verabras tem 6,2, 2 bolinhas do Verabras vai dar 12,4, tá certo? Mas não chegou aos 16 ou 14 que eu necessitava, tá? Porque para cada grama de cera, nós teremos que ter, no mínimo, ela oscila aí entre 7 e 8 gramas do peso específico do metal. Mas eu coloco, ó, pelo peso específico do Verabras, tem um comportamento muito bom, uma fluidez favorável, eu coloco para cada grama de cera, eu uso 6,2. Então, multiplica isso aqui, vai dar 2 pedrinhas do Verabras, vai dar 12,4 e você pode fazer sua fundição segura. Só isso, Rafa? Sim, chegou uma pergunta do Ever Brites, ele pergunta aqui em espanhol, né? Quantos minutos devemos deixar em eletrolítico? Quantos minutos deve deixar no eletrolítico? Ó, Rafa, a gente tem vários, eu vou responder agora ao rapaz lá. Temos vários produtos, né, como eu estou falando, eu já usei durante esses 14, 15 anos que eu tenho no laboratório, a gente usou vários tipos de metal. Então eu posso falar com muita propriedade que o Verabras, ele tem um desenvolvimento bem maior no eletrolítico do que qualquer outro tipo de metal, tá? Então, quem vai definir isso, tá? O teu metal. Ou também a qualidade do teu eletrolítico, tá? A qualidade da máquina eletrolítica. Então, quem vai definir isso? Às vezes, quando eles estão muito novos, eles demoram menos tempo, tá? E quando eles estão mais velhos, eles demoram mais tempo. E não faz, às vezes, a ação eletrolítica como deveria ser. Mas isso aí é o comportamento de cada metal, tá? E pelo uso da máquina de cada um. É muito relativo. Joia, Rafa? Tá joia, pode seguir, professor. Então tá. Pessoal, vamos lá. Saindo a fundição desse jeitinho aqui, ó, fizemos a inspeção, não vemos nenhuma porosidade, vemos que os condutos foram todo preenchidos. O que é que vai acontecer? Tá? Vamos partir aqui, avaliamos que está tudo ok. Então, nessa PPR aqui, podemos apostar, podemos iniciar a usinagem, porque temos sim um padrão de qualidade, né?
seguimos todos os padrões, né, da questão da fundição, podemos seguir com o processo de polimento, tá? Então, iniciamos com a usinagem desse metal, tá? Fazemos todos o controle. Percebam aqui, ó, que o botão de sobra aqui, ó, ficou muito bem apresentado, o metal já tem uma característica favorável. Entendam que aqui, ó, na união não ficou nenhum repuxamento. Repuxamento a gente fala porque o metal, quando ele está fora do seu nível de centro térmico, acaba essa parte que está ficando aqui fora, que está quente, puxando, esfriando mais rápido e puxando aqui está quente. Então, quem está quente é a parte interna e quem está frio, a área externa. Então, essa área externa acaba repuxando e temos muitos problemas aqui, ó, com sprues. Passamos a avaliar isso por muitos anos e com o controle, tá, da definição do padrão de cera, pelo controle de peso, eu vou voltar aqui, pelo controle de peso que podemos fazer pelo metal e isso podemos ter uma fundição limpa e funcional, tá? Iniciamos com o corte desses sprues. Esses sprues, os sprues aqui a gente não vai utilizar mais, o fabricante pede para utilizar, mas não vamos usar. Nós aqui doamos para outros laboratórios, né? Tem laboratório de Heinemann que faz uso. Fazemos aqui, ó, o acabamento, tá? Retiramos os sprues. Ó, a usinagem nada mais é do que o controle no padrão de cera que nós criamos, tá? Então, lembra que eu falei, se não utilizarmos o bom senso de fazermos um padrão de cera, ou seja, um enceramento da forma que desejamos, da forma que a próxima parceria necessita, acabamos perdendo mais tempo na usinagem e polimento desses trabalhos. E com isso, né, não vamos ter a excelência que desejamos, tá? Então, pedimos para rebaixar aqui, ó, a conexão de sprues. Deixa eu pegar aqui tá? O meu sprues aqui, ó, ele estava aqui, eu já recortei com disco e com essa pedra aqui diamantada eu rebaixo essa área, tá? Já passando aqui, ó, utilizo uma pedra grossa, tá? Ela tem uma granulação mais grossa, tá? E aí vamos passando para poder fazer a usinagem desse metal, tá certo? Vamos passando com a rotação. Esse motor, lembrando que é um motor de bancada, de mão, tá? Nós também damos polimentos nas escolas com motores de mão, tá? Porém, não pode ser qualquer tipo de motor. Mas esse motor tem um torque muito maior do que esses que nós usamos para dar acabamento em acrílico, tá? É um torque diferente. Nós temos que entender que o torque desse motor é totalmente diferente do que isso, porque nós vamos deixar o aluno, como nunca teve contato com um motor, uma politriz de alta rotação, que também é de bancada, né, que a rotação dele cai por mais de 25 a 30 rotações por minuto, tá? E o torque dele lá, eu acredito que é mais de 20, acho que é 35% a questão de torque dele, né? Então é uma coisa muito forte e nós não vamos deixar o aluno tocar nisso, então fazemos o acabamento na mão, tá? Aí demos acabamento aqui, refinamos aqui a pedrinha, tá? A pedrinha, a mesma granulação, é a pedra grossa, repassamos tudo nas áreas mais afetadas da fundição, né? Fazemos tudo isso, usamos uma broquinha diamantada aqui, ó, para dar os acabamentos internos, áreas internas muito mais cuidado do que áreas externas, de área interna ter todo o contato íntimo com a mucosa, né? Devemos dar um acabamento muito valoroso para que a próxima parcial removível tenha suas funcionalidades, tá joia? Com a pedrinha mais finas aqui, ó, a gente fala de pedra grossa, pedra média e pedra fina, né? São granulações, são vários fabricantes. Nós estamos utilizando essa daqui da Dente Forte. A Dente Forte tem nos colaborado muito com revestimento, pedra de acabamento, borracha e muita coisa, tá? E seguimos, tá? Usamos aqui, ó, pedrinha também diamantada, tá? De carborundu, para dar acabamentos em lugares mais fininhos, com todo cuidado, né? Leveza, sem pressa. Na verdade, fazemos joias, né? Não fazemos próteses, fazemos joias. Temos que ter todo o cuidado aí para que o acabamento fique muito favorável com as ações que devemos
que queremos para essa prótese e que ela tenha funcionalidade em boca muito ricas, tá? Então, fazemos acabamentos aqui, ó, tirando as rebarbas, tirando todas as áreas realmente que não são evidentes para nós, tá? Porque a mucosa é muito sensível, a língua também é muito sensível, devemos arredondar e fazer essas áreas para que elas não fiquem cortantes, tá? Não fiquem incomodando o paciente. Professor, voltamos novamente. Oi. Posso te passar 2 perguntas aqui que acabaram passando ali do chat? Vamos lá. Uma acho que é bem rápida. O Osmar Fernandes pergunta qual metal que você utiliza. Isso. Eu uso o Verabras, tá? Joia. O Vera PDI. Verabras PDI. E a Thalita, ela falou que em muitos laboratórios ela vê que colocam os screws por baixo, diferentemente do que você colocou, que é por cima. Aí não tem como o centro térmico ficar bem localizado. E qual que é a sua opinião sobre isso? Tá, eu vou voltar algumas imagens aqui, rapidinho, para mostrar para ela que eu acabei tocando no assunto, né, sobre a questão de eu poder definir a minha inclusão por cima ou por baixo, tá? Eu vou voltar aqui. Eu tô pulando as perguntas que eu vi que o professor Sérgio respondeu algumas, o João... Muita coisa lá, tranquilo? Foi tranquilo, são dúvidas rápidas que ele já foram respondendo. Já foi respondido? Não, os meninos estão aí para isso. As outras foram isso. Essa daí pode responder, tá bom? Da Thalita. Tá. Thalita, é o seguinte, a inclusão, a maioria dos laboratórios podem fazer por baixo, sim. Essa daqui também poderia ficar por baixo, tá? Ela poderia ficar com o canal da alimentação aqui por baixo, ó, não tinha problema nenhum. Por quê? Perceba que o seu padrão de cera, no momento que eu toquei aqui na tecla, no momento que você faz a inclusão por baixo, você acaba deixando essa área aqui, ó, tá? Esses anéis de silicone, eles sempre fabricam pela parte inferior, tá? Eles sempre produzem aqui no momento da cópia pela área inferior. Então, o que é que vai ocorrer? Perceba que o seu padrão de cera ele vai ficar em cima e a entrada do metal embaixo. O total controle que deve ter é que esse perfil que podemos fazer a injeção do metal por baixo, é que ele fique também com esses 5 milímetros de escoamento real para que nós podemos ter a entrada do metal favorável. Então, assim, perceba que se for fazer a alimentação por baixo, o metal vai entrar por baixo, vai ter os 5 milímetros de distância, vai ter o mesmo grau de inclinação para poder o metal escoar muito bem, e perceba que o seu metal vai ficar aqui embaixo, o padrão de cera muito em cima, vai ter uma área de centro térmico no meio, e com isso é muito controlado, tá? Fazem por baixo por quê? Porque economiza revestimento, tá? A economia de revestimento é muito grande fazendo as alimentações por baixo, e também não é errado, tá? Mas aí eu não gosto muito de fazer por baixo, porque eu acabo, muitas das vezes, perdendo o centro térmico, tá? Ou muitas das vezes eu uso, como aquela é superior, deixa eu voltar aqui, como essa daqui é superior, eu não tinha como fazer o buraco, tá? Eles fazem muito por baixo porque a probabilidade é de barras em U, tá? Barras inferiores, aí dá para a gente fazer alimentação por baixo. Usa-se o mesmo esquema, viu? Inclinação, entrada de alimentação, tudo segue o mesmo padrão, mas aí inverte só a entrada do metal, não tem problema nenhum, Thalita. Não é errado, não. Vou voltar lá para onde a gente estava, viu, Rafa? Tá joia, professor. Ali o pessoal está conversando sobre valores, então, o João Paulo está seguindo também, pode seguir aí. João Paulo, manda abraço aí, João Paulo. Então é o seguinte, ó, falando de acabamento, já usamos a pedra, fazemos toda a usinagem, né, toda aquela área que indesejada, retiramos, boleamos tudo. Quando eu falo em boleamento, gente, é fazer ela circunferente, né, fazer essa área circunferente. Lembra que eu acabei falando aqui há pouco que essas áreas de rebarbas ou áreas evidenciadas quadradas, elas se tornam totalmente cortantes, tá? Então, fazemos todos os acabamentos internos,
já demos jateamento, retiramos todas as rebarbas aqui, ó, fazemos todos esses controles de rebarba, né? Por quê? Porque vai ter contato com mucosa, ela vai movimentar, ela vai ter contato com a língua, então se tiver algo evidenciado, corta muito, tá? Principalmente metal. Fazemos o jateamento novamente, tá? Fazemos o jateamento antes e durante esse trabalho. O jateamento ajuda muito, como realmente tivemos um controle de usinagem, nós fazemos o jateamento para favorecer aí. Vamos para o eletrolítico, como eu falei, o eletrolítico vai muito do metal. Como eu te falei, o Vera, né, que nós usamos, o Vera PDI, que é cromo cobalto, ele tem uma riqueza na sua origem muito diferente de todos os outros metais que nós usamos, tá? Por quê? Se você vê o brilho que esse metal traz, se você vê a resistência, tá? A ruptura, esse metal é fantástico. Ele tem um comportamento para prótese parcial removível muito grande, não só para prótese parcial removível, né? Para todas as áreas, mas como estamos na semana de prótese parcial removível, vamos falar dela. Então, o Vera PDI aqui para cromo cobalto, eu tenho usado só 2 a 3 minutos, né? Não sei se vai isso ser validado para o colega lá que fez a pergunta, mas para mim ele tem alcançado muito bem. Porém, receba que o tratamento, né, o desenvolvimento com cada tipo de broca, né, com o jateamento, com o revestimento, com o tipo de fundição, né, o resfriamento desse trabalho, tudo isso favorece para que o seu metal ele tenha um comportamento desejado. Então, fazer aquela horinha de forno muito rápida, fazer fundição desordenada, colocar uma quantidade de gramas de metal muito grande para ser derretido, isso é um comportamento que fazem sempre, porque seguir o protocolo de trabalho é difícil, medir cera é difícil, no nosso dia a dia, corre, acabam fazendo isso por espontânea vontade, ou por de tanto fazer, pegam o controle e acabam fazendo. Mas isso ocasiona em falhas finais, tá? E aí vamos para a adaptação, né? Então, assim, percebam que se tivermos o controle real, desde o início do trabalho até o momento final, esse material é totalmente controlado por nós, tá? Então, o trabalho foi todo usinado, agora vai ser adaptado. Perceba que não tem nenhuma dificuldade de adaptação. E se tivermos, fazemos uma avaliação, né, com carbono, tá? Para que essa área seja impressa, tá? Então, tá vendo aqui, ó, onde tocou, essa área aqui onde está sem o carbono, tá? Então, é ali que vamos dar pequenos desgastes, dar pequenos arredondamentos, dar polimento, na verdade, né, interno, para que essa prótese se adapte de uma maneira real, né? Então, percebam e lembre-se, se não seguir esse protocolo, será perca de tempo maior em desgastes internos de grampos, onde não pode estar ocorrendo desgastes internos, tá? O comportamento de adaptação dessa prótese não é favorável, tá? Então, seguir esse padrão, eu sempre digo que ganha mais tempo do que pular fases, né? Então, fazemos todos os refinamentos depois do eletrolítico, você já vê o aspecto daí da estrutura, muito favorável, e com isso sigamos, tá? A estrutura já adaptada, tá? Depois de jateada, fizemos a adaptação, tá tudo okzinho, aí partimos para o polimento, tá? Roda de borracha, ponta de borracha, as pontas de borracha, dependendo também da coloração, elas são muito favoráveis, que dá um comportamento do metal muito grande. Eu sempre gosto de usar rodas, eu inicio com a roda da lente forte e finalizo com a roda da Dedeco, né? Esse aqui é o meu padrão de laboratório, porque nós sempre dizemos que temos que entregar trabalhos com excelência, tá? Então, se alguma fase dessa dá errado, nós voltamos para o início e fazemos tudo de novo, tá? Desgastamos para que dê em áreas menores, passamos a borracha, tá? Direitinho, aqui, ó, em todas as áreas que realmente queremos que fique bem brilhosa, em áreas que realmente não pode ter asperidade, tá? Passamos a borracha em seguida, todo mundo roda de borracha, tira os arranhões das pedras abrasivas que nós usamos,
tá? As borrachas tiram os arranhões e dá um comportamento de brilho à estrutura melhor, tá? As granulações das borrachas também são muito favoráveis, e aí a gente vai usando granulações por granulações para alcançar um brilho satisfatório, tá? Fazemos acabamentos internos nas rugosidades para não tirar esse aspecto de rugosidade, para que a língua tenha um comportamento melhor nessas áreas rugosas, tá? Fazemos todos os acabamentos nos cantos internos com a borrachinha, tá? E aí finalizamos com o polimento, tá joia? Finalizamos com o polimento. Aqui é uma roda de filtro maior. Em peças rugosas eu gosto de fazer com esses estilos. Temos outros tipos de filtros menores, mas eu gosto de dar com esse para que fique mais prático, tá? Nos cantinhos, tudo ok, o polimento seguindo, e um feltro final com a pasta também da Dente Forte, que é muito, muito boa. Eu gosto muito dessa pasta, tá? E assim concluímos os nossos trabalhos, tá? Os trabalhos aí já adaptado, né, limpo, para entregar aos nossos clientes, tá? Esses são trabalhos nossos, né, finalizados aqui, tá? Os trabalhinhos finalizados, dado todo o polimento, tá? Nessas estruturas assim, ó, que nós não usamos rugosidades, usamos outro tipo de feltro, né? Não usamos feltro de fanela, usamos feltro para PPR mesmo, que é bem pequenininho, né? A qual aparece aqui nessa imagem, ele lá no fundo aqui, ó. A gente já usa feltros menores, tá? Aquele feltro maior que eu usei ali é para que eles entrem com mais facilidade nessas áreas de rugosa, tá joia? Aí tá aí os trabalhinhos também, já finalizados, prontos para serem entregues, tá bom? Aqui também, mais um trabalho nosso. Então tá, seguindo todo esse protocolo, a qual foi mostrado na segunda-feira pelo João Paulo, foi mostrado na terça-feira a boa duplicação pelo nosso amigo Sérgio Magalhães, ontem o César fez a apresentação dos enceramentos e desenhos. Nós temos que ter trabalhos com essa capacidade, com essa excelência, né? Aqui está o trabalho também que eu mostrei para vocês agora há pouco no vídeo, né? Esse trabalho sendo iniciado aqui. A estrutura foi fotografada, nós tivemos a capacidade também de fotografar a adaptação desse trabalho, né? Depois de seguir todo esse processo, perceba que não há distorção, não há porosidade, não há nada, então tudo tem que ser controlado, muito bem controlado, tá bom? Aí foi enviado para o dentista mandou as imagens para nós, com plano de cera, mandamos a montagem, tá? Para os nossos clientes, a estrutura está lá. O que eu quero mostrar aqui para todo mundo, gente, é que além dessa semana falarmos tudo sobre prótese facial removível, eu tive o desejo de apresentar isso para vocês, né, porque a prótese facial removível é reabilitadora. Esse caso aqui que nós estamos mostrando para vocês é um caso que fizemos em 2016. 2016 para 2017, tá? O paciente ficou muito feliz com o trabalho, o paciente não voltou, aqui está as provas finais, né? A instalação em boca, eu vou botar aqui com o mouse, ó, aqui, ó, removível aqui, ó o grampinho aqui mostrando, ó, tá? Então, mostra a capacidade, aqui o grampinho, ela concluída, já acrilizada, tá? Então, usinagem, fundição, usinagem, polimento e entrega ao cliente, mostrando para vocês que a prótese facial removível é reabilitadora, é rica, tá? É muito favorável. Nós vamos ver muita prótese facial removível de sucesso aí, principalmente pelos novos alunos que vão vir, né, por essas 13 escolas que estão com essa união, dando a oportunidade de estarmos estudando, trocando informações junto. Então, é isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Gente, muito obrigado. Rafa, eu quero agradecer, tá, a Dente Forte, que vai sortear para todo mundo aí um kit muito rico, né? Você vai falar já já. A Vera Braz também, que nos apoia com muita força. A Pioneira, tá?
Quero agradecer a todo mundo, agradecer ao Walker, a você, Rafa, que pacientemente nos ajudou. Quero agradecer a todas as escolas que teve essa ideia maravilhosa e autorizou, nós estamos aqui compartilhando. Agradecer ao João Paulo, que me ligou e fez o convite. Quero agradecer ao César, agradecer ao Sérgio Magalhães, agradecer a todos aqui que nos ajudaram a brilhantar essa live. E eu sou grato a Deus, ao Walker e a todos vocês, tá bom? Tá joia, professor. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Professor Alexandre, os demais participantes aqui estão admirados com a qualidade dos trabalhos, das fotografias, dos seus trabalhos. Ah, tá. Antes da gente fazer o sorteio, tem tempo para 3 perguntas? Vamos lá. Eu vi que passaram aqui. Tá. Então, deixa eu só localizar aqui. O Igor... Pode falar. Eu vou... O João Paulo, o César e o Sérgio vão me apanhar porque não responderam, sabe? Mas vamos lá. Não, então, você vai ver a segunda pergunta de quem que foi. A primeira é do Igor. Ele está perguntando aqui, o grampo estético na PPR tem a mesma durabilidade igual ao grampo convencional? Sim, Igor. O grampo estético, desde que você encontre o ponto de retenção favorável para que não haja deslocamento, para que não haja micromovimentos e consiga estabilizar essa participação removível, ele tem a mesma funcionalidade. A situação é o caso a qual você vai aplicar esse tipo de grampo e o metal que você vai utilizar, os padrões que você vão seguir para que esse metal funcione bem. Então, assim, não tem ideia para o tamanho do grampo. Não quer dizer que a quantidade ou o tamanho do grampo ele represente de uma forma melhor do que os estéticos. Não. O que nos interessa é a funcionalidade e o padrão que você vai seguir a confeccionar esse tipo de grampo para que tudo dê certo. Tá joia? Joia. A segunda pergunta é do João Paulo. Ele reparou que nas suas fotos apresenta um sulcamento na parte interna do conector maior. Você usa essa técnica? Um sulcamento? Eu não sei, Rafa, qual foi a imagem que ele viu isso, tá? E eu particularmente vou conseguir identificar depois que eu ver a imagem. Se ele conseguir me mandar a imagem, tá joia. Eu respondo para ele. Eu particularmente passou aqui, eu não tô lembrado. Joia. E o Hélio Lemos, ele pergunta aqui, né, se você pode passar uma relação do tipo de material que você usa nas PPRs. Isso, posso sim. Tá, eu vou passar sim. Isso nós temos aqui, Rafa, disponível. Eu acho que o João Paulo disponibilizou o tempo todo aí nas lives, né? Nós estamos disponibilizando um link, porque sabemos que 1 hora é muito pouco, né? E esse movimento nós não queremos parar por aqui. Queremos sim dar suporte a todos, né, que tiverem dúvidas e estiverem com opiniões, né, para que nós podemos dar lá no grupo e vamos acompanhar esse pessoal o tempo todo. Se puder acompanhar lá o grupo e identificar quem é que fez a identificação aqui, a pergunta, eu vou estar dando suporte a eles, sim, se Deus quiser. Tá legal. Depois você lê então o chat, tá bom? Beleza. O pessoal te mandando muitos parabéns aqui, Joia. Adoraram a aula. Então, ó, só confirmando com você antes da gente desligar para eu ligar para o Walker. Nós vamos ter o mesmo sorteio de ontem, certo? Um kit da Verabras, um da Pioneira. E hoje a gente vai ter um kit da Dente Forte, é isso? Isso mesmo. Tá. Isso aqui que você me passou uma relação, eu passei um sorteio, né? Isso mesmo. É um dos sorteios, né? Uma pessoa vai ganhar tudo isso aqui, né? Uma pessoa só vai ganhar tudo aí, vai chegar na sua residência, nós vamos passar, vai seguir a sua regra aqui, e depois a gente fala com eles para receber fotografias, para a gente mostrar a veracidade da coisa e o comportamento e a fidelidade que a gente tem com todos aqui, tá bom? Então tá joia. Professor, parabéns pela apresentação, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Se quiser mandar um último recado, pode mandar. Joia, não, disponho, tá, todos aqui, agradeço a todo mundo que teve a paciência de estar aqui conosco, sempre é um grande prazer estar envolvido nesses projetos que alavancam a prótese facial removível,
como eu falei, Rafa, agradecido a Deus por Deus proporcionar isso para todo mundo. São momentos que devemos refletir, nos unir, para que a prótese ela tenha uma capacidade de união maior, né, para que a gente possa estar envolvido sempre nesses projetos. Agradecer ao Walker, a você, aos meus parceiros aqui de Prótese Parcial Removível, a todo mundo que nos assistiu, e muito obrigado. Joia, professor, obrigado. Eu agradeço aqui também a União das Escolas, Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael, Pierre Fauchard e todos os nossos parceiros que os logotipos apareceram aqui e que nos ajudam no nosso dia a dia. Professor, obrigado, boa noite. Vou ligar para o Walker agora. Valeu, boa noite. Fica à vontade. Então, vamos chamar o Walker, né? Porque o homem que gosta de um sorteio, né, gente? Quem conhece sabe. Ele ainda vai dar uma casa, eu tenho certeza disso. Então, para você participar, lembre-se de deixar uma mensagem aqui no chat. Vamos estabelecer contato aqui. Walker. Olá, Rafa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite novamente, Tudo Walker. bem, vocês me veem? Ainda não, mas fica tranquilo que logo deve carregar a sua câmera. Logo deve começar. Sim. Mas a voz já estão ouvindo. A voz é a mesma, hein, Walker? Aí, a voz é a vendo, mesma. Por enquanto, a sua testa. Você e meus cabelos estão caindo. Abaixar um pouquinho sua câmera. Desculpa, que como eu não estou me vendo... Joia. Aí, aqui perfeito. Tá bom? Tá ótimo, Walker. Perfeito. Então, ó, vamos só dar uma confirmada aqui, Walker. Pois eu não. já te passo a palavra. Nós vamos fazer 3 sorteios, tá? Então, Isso. A Vera Braz vai dar um kit. A Pioneira vai dar um kit. Eu vou ler aqui os kits, tá? A Vera Braz vai dar um kit com 200 gramas de metal e uma vareta de solda. A Pioneira vai dar um kit com um binder, um duplicador, 5 kg de revestimento e uma massa de polimento especial. Nós vamos fazer nessa ordem o sorteio. E, por fim, a Dente Forte deu um kit aqui que vai ter 1 kg de duplicador Dupliforte de gesso, 1 kg de duplicador Dupliforte para PPR, uma caixa de 100 gramas de cera para escultura, um pote com 900 gramas, silicone de muralha, um kit sortido de borracha de ponta, borracha de roda, disco de corte 43 e uma revista Dente Forte com as fotos dos materiais. Tudo bem? O acadêmico que ganhar isso já tem o laboratório de PPR montado, praticamente. A gente sempre agradece assim os parceiros, né? Sempre Sim. agradecendo todas as escolas, os parceiros. A gente está fazendo um trabalho muito legal, as escolas estão todas conectadas, eu posso dizer isso por fazer parte dos grupos. E os parceiros dando esse apoio para vocês que assistem as lives também, para receberem material, a gente fica muito satisfeito, vocês têm toda a nossa gratidão. Não, Walker? É verdade, Rafael. Esses resultados maravilhosos que nós obtivemos, né, nessas ações, justamente por conta da união de todos, por conta de que todos estamos aqui engajados no mesmo objetivo. Tivemos hoje mais uma live brilhante, de excelência, de qualidade. Família PPR, parabéns, porque está muito unida, muito articulada, você pode ver isso pelos compartilhamentos. Durante toda a semana, nos grupos de WhatsApp, no próprio Facebook, a família PPR de parabéns. E como o Rodrigo já disse, essas ações da família PPR não pararão por aqui. Não só a Prótese Total Treinamentos continuará investindo e se empenhando para que nós da PPR, da Prótese Total e de todas as especialidades consigamos valorizar mais e cada vez mais a especialidade e os próprios profissionais. Mas, eu repito, família PPR me surpreendeu positivamente por toda a articulação. Então, a gente só pode imaginar que daqui para frente será uma crescente no conceito e nas realizações da PPR. Parabéns a todos. Rodrigo, muito obrigado. Parabéns por sua aula magnífica, as fotografias, a didática, foi muito bom mesmo.
E obrigado a todos também, você já agradeceu as escolas, Rafael, que são, na verdade, as escolas que estão viabilizando essa sequência de lives, né? São elas, as escolas que promoveram isso em benefício dos seus alunos e abriram a todo um público, né? Nós vemos aqui com muita alegria que, embora estas lives sejam direcionadas para os acadêmicos, nós temos profissionais de grande relevância participando, perguntando, respondendo, e isso une mais ainda a todos nós. Vamos ao sorteio, Rafael? Vamos, eu estou fazendo a configuração aqui, então só um momentinho. Muito bem. Agradeço mais uma vez ao João Paulo Machado, que tem orquestrado também grande parte destas ações da PPR, né? Eu brinco, eu falo que o João Paulo é o embaixador da PPR aqui no Brasil. César Viana, Sérgio Magalhães, o Veríssimo lá em Maceió, tanta gente que eu fico, né, com receio de esquecer e de pular algum nome. Mas a todos esses nossos amigos, cada auxílio, cada força, cada ajuda é de igual importância. E a somatória disso tudo faz com que a gente tenha êxito. E quando eu digo a gente, eu me refiro aos profissionais, eu me refiro à classe, eu me refiro a todos, né? O esforço de um é o esforço de todos. Muito bom. Bom, tô com o sorteio aqui na tela, então, Walker. Muito então, bem. Qual é o primeiro, então? A gente vai sortear o kit da Verabras, tá bom? O kit da Verabras. 200 gramas de metal e o que mais mesmo? Enfim, 200 você já gramas falou. De metal e uma vareta de solda. 200 gramas de metal, uma vareta de solda, isso. Uma Hilux com carreta e lancha. Isso aí é por conta do Walker, hein, pessoal? Não complica os parceiros, Walker. Então, vamos lá, então, hein? Então vamos lá, boa sorte a todos. Você fala já, Walker. Atenção! 3, 2, 1, já! Quem foi ganhou? Para o Murilo Alves Souza, que tinha mandado Murilo, se tiver na live, dá um oi, Murilo. Então deixa Vamos festejar junto aqui. Vencedor 1. Peraí que eu tô só registrando aqui. Isso, registra aí para depois. Que eu tô mandando pro João Paulo, que aí ele me ajuda a mandar aí pros parceiros. O Johnny quase teve um infarto lá quando eu falei da Hilux e a... e a lancha. Ô Johnny, fica tranquilo, eu não falei o tamanho da Hilux, você pode comprar uma de plástico pequenininha, sem problemas, manda junto, tá bom? Com as 200 gramas. Walker, uma Hilux. Tá na mão aqui já para fazer o segundo, hein? O segundo é o quê? O segundo é o kit da Pioneira, que é um binder, um duplicador, 5 kg de revestimento, massa de polimento especial e algumas outras surpresas. A outra surpresa, eu não devia dizer, mas é uma casa na praia. Ah, sim. Tá fácil, né? Você fala já então, Walker, que aí eu vou sortear mais uma pessoa, hein? Agora eu vou inverter para dar mais sorte, hein? Tá bom. 1, 2, 3, já! Foi a... Não, então, aqui não vale porque saiu a dente forte. Não, Então, de novo, Walker. Então vamos lá, hein? Vai ter que inverter. Vai lá. 3, 2, 1, já! Vamos lá, saiu a Mônica Guzmão Freire. Moniquinha, grande Mônica, professora Mônica lá de Recife. Então, que prazer. Um beijo gigante, Mônica. Vencedor 2. Não sei se a Mônica está na live ainda, se tiver, fico muito feliz por ter a sua presença, viu, Moniquinha? Como você sabe, todos gostamos muito de você, você foi muito importante no aprendizado de muita gente aí no Recife. Foi professora e exemplo para muita gente, né? Estou vendo aqui que o Marconi Estevam entrou aqui na live, não sei se estava antes. Marconi, também um grande e valoroso parceiro, professor. O Marconi é um anfitrião do Nordeste lá por Recife. Muito Marconi, bom. Um abração para você, um beijão na doutora Andréia, sua esposa. E o Marconi também faz parte da equipe de professores da Prótese Total Treinamentos. Vamos pro último sorteio? Então o último é o kit da Dente Forte. Vamos repetir aqui todos os itens, hein? Olha, bastante, hein? Vamos lá. 1 kg de duplicador Dupliforte de gesso. 1 kg de duplicador Dupliforte para PPR. Uma caixa de 100 gramas de cera para escultura.
pote com 900 gramas de silicone de muralha, um kit sortido de borracha de ponta, borracha de roda, disco de corte 43 e a revista Dente Forte. Além da pessoa ganhar 30% da sociedade da Escola Bernardino de Canoas. O Walker vai fazer um ir preso ainda. Você tá louco. Isso se ele não for, né? Então, lembrando que a Escola Bernardino de Canoas é do Rafael, né? Então ele está aí corroborando essa ideia. Não estou corroborando nada, não. Vai ser só o kit aqui da Dente Forte, pessoal. Não vai nas ideias do Walker, não. Então, Walker, lá, pode Rafael. Falar o já que a gente sorteia aqui. Vamos lá. Pois não, então atenção, já! Já! Não tem 3, 2, 1. Saiu pro Marcos José Lacerda. Marcos José Lacerda, tá na live aí, Marcos, dá um oi aí, parabéns. Você já tem estoque aí para o restante do ano para trabalhar. E estamos então, hoje foi o penúltimo dia do ciclo de PPR e amanhã nós vamos fechar com chave de ouro com o professor Luiz Fernando Burato. Luiz Fernando Burato é um professor de renome nacional e internacional e um dos maiores conhecedores do assunto. Então, não percam a live de amanhã para acadêmicos, para profissionais. É um professor extremamente carismático e, como eu disse, um dos maiores conhecedores, se não o maior conhecedor desse assunto. Não percam. Amigos, todos vocês, muito obrigado. Todas as escolas, muito obrigado. Aos professores, aos alunos, aos profissionais que compareceram aqui, a você, Rafa, sempre ombreando conosco aí todas as lives. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até amanhã, fechando com chave de ouro o ciclo da prótese parcial removível. Família PPR, juntos, unidos, fortalecendo a nossa classe. Muito bom. Obrigado. Só lembrando que o João Paulo, que também é um homem muito bem relacionado, conseguiu prêmios para as outras 2 lives, para você que está vendo ao vivo. A gente teve a gravação da segunda-feira da palestra de PPR e da de terça-feira. Então, para quem participou do chat dessas lives, também vai ter sorteio. Então, amanhã nós vamos sortear do chat do Luiz Fernando Burato, vamos sortear do chat do João Paulo Machado e também do Sérgio Magalhães. É isso aí. Correto? É isso aí, bastante sorteio. Aí, Sérgio Magalhães, tá vendo? Ele estava dizendo que na live dele não houve sorteio e o João Paulo, sensibilizado e com o alto senso de justiça que ele tem, providenciou isso. Falei para você, João Paulo é o embaixador da PPR no Brasil. Muito bom. Então, obrigado. Só finalizando aqui, agradecendo novamente o grupo Prótese Total, encabeçado pelo Walker e toda a equipe de profissionais que ele traz junto. As escolas, Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Para você que está assistindo ao vivo amanhã, novamente, 19 horas, mais uma palestra. Para você que está vendo a gravação, é só acessar aqui a biblioteca de vídeos da Prótese Total ou das escolas que compartilharam essa live. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.